Estamos numa série de mensagens em que estamos a pensar estar pronto pela segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E já acho que esse é o sétimo aula desta lição. E temos estado a utilizar as epístolas de Pedro, 1ª e 2ª de Pedro, para maioritariamente para este estudo. E estamos a terminar sua segunda epístola hoje, então 2ª de Pedro, capítulo 3, versículos 14 ao 18. E nota-se, olha, só uma página. Vão poder almoçar um bocado mais cedo hoje. É verdade em qualquer ramo da vida. Sempre é bom desfrutar o trabalho que tens. Mas Norma bem sabe, ela me tem acompanhado há 53 anos no matrimônio e nós deleitamos em poder tentar compartilhar a palavra de Deus com crentes, com outros irmãos na fé, ou com descrentes. Há aquelas pessoas que ainda não podem dizer que conhecem ao Senhor. Não sabem se vão ao céu ou não. Então, de poder compartilhar a palavra de Deus, como a Bíblia bem diz, dá luz ao que crê e ao que ainda não crê. Então, é nosso privilégio tentar mais uma vez compartilhar. Então, temos estado a ouvir destas epístolas de Pedro vários avisos, exortações, admoestações referentes à segunda vinda de Cristo e o dia do Senhor, tanto para os crentes como para os descrentes. Os factos de Deus, da criação, dos juízos já realizados, do Senhor Jesus Cristo, sua vida, morte e ressurreição, das vidas transformadas pela fé em Cristo, da graça de Deus a operar nas vidas dos crentes através de grandes perseguições, tanto os avisos referentes ao juízo futuro e purga total do universo por fogo divino, são razões realísticas e raciocínio lógico para se preparar para se enfrentar com o Criador e Salvador Jesus Cristo. Pedro fecha sua segunda epístola não com palavras suaves, mas com uma admoestação santa e realista. Ouvimos muitas vezes, tu acreditas em toda aquelas coisas, lendas, fábulas e pessoas que não consideram nada realista a palavra de Deus. Mas nós estamos a tratar com a realidade das realidades, Deus e sua palavra. Então, sinto muito triste para aqueles que Satanás tem cegado sua mente para que ouçam e vejam a luz de Deus. Pedro diz em este versículo 14, ele diz, seja diligente, mas ele diz, pelo que, amados, aguardando estas coisas,
procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor. Então, ele já tinha dito que há quem está a dizer, essa promessa da vinda de Cristo, nada tem mudado, anos e décadas e agora séculos para nós têm passado e onde está? Pedro enfrenta essa ideia. Então, os escarnecedores, aos quais Pedro tinha referido previamente, criticaram a fé na vida dos cristãos que penduravam toda a sua esperança na segunda vinda do Senhor. As promessas de perdão, da nova vida agora e da vida eterna foram considerados ser fábulas e ilógicas pelos inimigos do Evangelho de Cristo. Mas, pelos argumentos apresentados pelo apóstolo, é a mentalidade e atitude do descrente que não tem lógica realista. Os crentes precisam de viver focalizados no que Deus fez, está a fazer e o que vai fazer. Devem se preparar agora nas suas vidas para ser achados imaculados e irrepreensíveis em paz. A divisão, confusão, insegurança, dúvida, crítica e falta de amor entre os crentes é promovida por Satanás. Ele usará todos os dardos possíveis para que não estejamos focalizados na segunda vinda de Jesus e para que deixemos de viver vidas consagradas ao Senhor. O sábio guardará a palavra de Deus e rejeitará o conselho e a influência do mundo. Tens alguém na volta de ti, na tua vida? Familiar? O colega de trabalho? O colega na escola que disse alguma coisa? Não sejas tão... Eu digo a palavra fanático quanto a Jesus e a Bíblia. Está bem ser fã de Sporting ou de Benfica ou de Baja ou de... Tudo isso está bem. Demos tudo para que... Mas Deus o consideram ridículo. Mas não só entre os descrentes que pensam assim, mas no corpo de Cristo, entre os irmãos na fé que têm comunhão juntos. Satanás tenta criar divisão. Para quê? Para que não vivamos focalizados na segunda vinda de Cristo. Não, Pedro diz, não, pensando na realidade que Ele vai voltar, não sejas achado não preparado, ao contrário, seja achados irrepreensíveis e imaculados. Que palavras tão gráficos, irrepreensíveis. Por mim mesmo não sou irrepreensível. Por mim mesmo não sou imaculado. Essas ideias que às vezes colocam sobre certas pessoas, dizem que são imaculadas e tudo isso. Só por meio de Jesus Cristo podemos ser achados imaculados e sem pecado. Cada homem é pecador, cada mulher é pecador, mas podemos nascer de novo por fé no Filho de Deus e ser achados, cobertos com seu sangue, lavados por seu sangue
e por Ele ser apresentados a Deus imaculado e irrepreensível. Mas também no nosso andar no dia a dia, devemos focalizar-nos no Senhor, na Sua palavra, na Sua vinda, para que nossa prática de vida concorda com a nossa fé. Então, Satanás não quer que faças isso. Não. Satanás não quer que a igreja fique focalizados, unidos e em harmonia com a palavra de Deus e focalizados no facto que Jesus brevemente vai voltar. Não. Pensa em outra coisa. Outras coisas igual de importância, não? Há outras coisas igual de importância? Não, Senhor, não há. Por isso vivemos, para enfrentar-nos com o Criador um dia. Isso é só uma preparação pela eternidade. E muitos nem querem pensar nisso. Então, Pedro diz, aguarda estas coisas e procurar ser achado imaculado, irrepreensível, em paz. Mas também fala da longanimidade do Senhor, que sua tardar em não vir ainda tem propósito. Também o crente precisa de reconhecer que Deus está a operar na vida de milhões de descrentes para os chamar a seu Filho. Ele deliberadamente está à espera de voltar até que a noiva de Cristo seja completa. Ele continua a chamar os corações perdidos pelo testemunho de Cristo através dos redimidos. Nós, que antes éramos perdidos, também, mas agora perdoados, salvos com a vida eterna, pela promessa de Deus. Deus não está a usar os anjos. Cuidado quando alguém começa a falar de eu ouvi um anjo. Perigo lá. Deus não está a falar por anjos. Ele inspirou sua palavra. Termina tudo isso dizendo, não acrescentas nenhuma palavra e não retiras nenhuma palavra do escrito. Então, essas pessoas que estão a ter revelações e tudo isso, ou que Deus me falou coisa que não é da Bíblia, outra além da Bíblia, cuidado. Não importa quem é, cuidado. Deus fala, usa sua palavra, falar-nos. Ele o fechou. Ele diz, não acrescentas nem tiras dela. Então, Deus está a usar a vida do crente para falar ao mundo descrente. Não anjos. Toma a sua palavra e diz, Scott, assim não. Que seja assim. Tua vontade, Scott, não importa. A minha vontade é o que importa. E eu tenho que viver num dia a dia que o que será? A vontade de Deus ou a minha vontade? Não? Todos estamos nisso. A vontade de Deus é real, se expressa claramente na sua palavra e é eficaz para qualquer situação que podemos enfrentar. E Deus toma a vida do crente, o transforma, muda nossos pensamentos, nossa maneira de ser.
e fala através da nossa vida aos descrentes à nossa volta. Que responsabilidade, mas que privilégio. Paulo diz, somos os embaixadores em nome de Cristo, rogando o mundo ser reconciliado com Deus por meio de Cristo. Que privilégio é nossa e que responsabilidade. Então Deus está à espera que a noiva de Cristo seja completada. Também no seguinte versículo, versículos 15, ou a metade de 15 a 16, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disso como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, igualmente as outras escrituras, para sua própria perdição. Pedro reconheceu a vida transformada do apóstolo Paulo e reconheceu seu apostolado. Aquele que era inimigo de Jesus e seus seguidores tornou-se fiel irmão inspirado pelo Espírito de Deus para ensinar e escrever para a edificação dos crentes e para chamar o mundo descrente ao Senhor Jesus. Os que têm conhecimento e algum tempo a ler a Bíblia reconhecerão que Paulo, que antes foi chamado Saulo de Tarso, era um fariseu, quer dizer, uma seita de judaísmo muito reconhecido e entre eles fanáticos no judaísmo. E Paulo era um dos fanáticos. Zeloso pelas leis do Velho Testamento e zeloso que as tradições do judaísmo fossem seguidas. E quando Jesus falou com os fariseus várias vezes através do Novo Testamento, ele diz, vocês importam-se mais com vossa tradição do que com a palavra de Deus. Isso é pecado. Então, não é só o fariseu do judaísmo, não é só nos dias de Paulo e Pedro, mas hoje em dia a tradição, as tradições religiosas e culturais são o mais sagrado à maioria das culturas. Não a palavra de Deus. E foi inimigo da palavra de Deus durante o ministério de Jesus Cristo sobre a terra e os apóstolos, e hoje em dia é inimigo à verdade de Deus. As tradições dos homens, Jesus refere às tradições dos pais de Israel, andava na sua vontade em vez da palavra do Senhor. Então, Satanás usa o que pode a trazer divisão na igreja, mas também ao dar testemunha de Cristo entre o mundo descrente, tenta desencorajar-nos de humilhar-nos perante o Senhor e simplesmente seguir sua palavra. Paulo achava-se neste momento de reconhecer por fim que Jesus Cristo era o Messias. E tudo que tinha estado a enfatizar era contra a verdade. Mas o aceitou de coração, arrependeu-se e tornou um grande irmão na fé. E Deus o utilizou grandemente
uma grande parte do Novo Testamento, escrito por Paulo, outros por Pedro, outros por João e outros irmãos, mas todo inspirado pelo Espírito de Deus. Então, o que era inimigo tornou-se um fiel irmão na fé. São maioritariamente as epístolas por Paulo que explicam a salvação pela graça de Deus por meio da obra de Jesus. Para os religiosos, que sempre enfatizaram suas próprias boas obras para a salvação, era difícil aceitar que Deus recusa tais obras para se salvassem. Insiste que todos confessem a pessoa e obra de seu Filho como a única esperança para se salvar. Esta mesma atitude continua a abundar à nossa volta. Sim, acredita em Jesus, mas olha, tu tens que fazer, e segundo a igreja, a lista de ter que fazer, não? Não. Há uma só obra que Deus aceita para a salvação. A obra de seu Filho naquela cruz, na sua sepultura e sua ressurreição. Única coisa que Deus aceita. Não podemos acrescentar a ela para nos salvar. E não podemos diminuir dela para ser salvos. É a obra de Jesus Cristo só que Deus aceita para a nossa redenção. Foram os religiosos que mais criticaram o Evangelho de Cristo porque não reconhecia a justiça do homem. Quantos sentimos justos em nós mesmos? Eu sou tão bom como tu, não? Eu não sou com quem tens que comparar. Não nos comparamos com o outro. Vamos prestar contas ao Deus Santo, ao Senhor Jesus Cristo, perfeito Filho de Deus. E então, o Evangelho de Cristo não reconhece a justiça do homem, mas ao contrário, condena por não acreditar somente em Cristo aquele que se considera justo em si. Então, hoje é igual. Os religiosos querem acrescentar alguma coisa das obras do homem para poderem ser salvos. Mentiras de Satanás a acrescentar à obra de Cristo. Continua em versículo 17. Pedro diz: Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaías da vossa firmeza. Pedro está a avisar-nos para nos guardar dos professores falsos. Pode-se perder a firmeza, o nosso fundamento da verdade, se acreditamos o que se ensina sem acertar das suas credenciais bíblicas. Com a internet, televisão, as tecnologias das últimas décadas, podemos aparecer lá e ensinar o que queremos. E milhares e milhares o fazem com muita heresia. Graças a Deus por cada fiel pregador e professor da palavra de Deus. Mas abundavam naquele dia quando Pedro escreveu: o engano de homens abomináveis. Não sejas enganado.
Então, como podemos saber se alguém ensina a palavra de Deus com verdade ou não? Como podemos saber? A palavra de Deus é a regra. Não é um credo de nenhuma denominação. Não, é a palavra de Deus. Abre. Lê. Estuda. E peça do Senhor ensinar-te. Toda verdade espiritual é ensinada pelo Espírito Santo. Ou é só na cabeça. Tem que chegar ao coração, à nossa vida, para nos transformar. Se queremos saber se alguém tem credenciais bíblicas, abra a tua Bíblia, estuda, lê e estuda. Se não importa, se não te importa, se não me importa, não vamos estudar. Mas podemos saber, se queremos, se alguém está a ensinar verdadeiramente a palavra de Deus, por conhecê-la nós mesmos. Então, acerca das credenciais bíblicas, se a vida, tanto o ensinamento, não alinha com a palavra de Deus no seu contexto. No seu contexto. Não só uma frase tirada. Não. Se a vida, tanto o ensinamento, não alinha com a palavra de Deus no seu contexto, é para se guardar de tal influência. Cada crente, em cada geração, precisa de se guardar dos falsos professores. Nunca deixa de examinar as Escrituras para acertar do ensinamento e da prática. Graças a Deus por cada visita, por cada irmão que assiste semana em semana. Mas olha, não porque pastor Daniel ou eu dizemos. Estuda a palavra de Deus. Acerta do que está a ensinar. Se é de Deus ou é de homem. Então, isto é a exortação que Pedro está a enfatizar aqui. Em versículo 18, ele termina dizendo, antes, em vez de ser enganado por homens astutos, antes, crescer na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. O que quer dizer amém? Assim seja. Assim seja. É a verdade. Amém. Então, a Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Como podemos dar-lhe glória? Por crescer na graça e conhecimento do Senhor. A conhecer a Cristo não é a parte deste livro. É a palavra de Deus. Não é só o título, é o que é. Conhece o que Deus tem dito. Assim conheces a Ele. Sua graça vem da sua palavra. O Espírito Santo toma aquilo e nos dá a força para viver, em qualquer circunstância, sua vontade. Então, crescer na graça e conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Em vez de ser levados longe de Deus pelos falsos professores, devemos crescer na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há duas áreas de crescimento mencionadas.
a graça e o conhecimento. A graça guarda-nos-á no amor e tolerância, enquanto o conhecimento guardar-nos-á firmes. Tolerância e firmes. A graça criará compaixão, mas o conhecimento criará discernimento. A graça ajudar-nos a sorrir e o conhecimento far-nos a pensar. A graça far-nos a vulneráveis, mas o conhecimento resultará em estabilidade. Cresce na graça e o conhecimento. Que essa força de Deus transforma tua vida. Que sua palavra te estabelece na verdade. Precisamos de ficar equilibrados perante o Senhor e os nossos irmãos. As epístolas de Pedro são uma divina lembrança de um homem que cresceu na fé. Pedro, quando tu pensas do apóstolo Pedro, que imagem vem na tua mente? Pescador, um bocado bruto, não? E impulsivo e muitas vezes irado. Sincero. Então, estas epístolas de Pedro são uma divina lembrança de um homem que cresceu na fé. De Galileu teimoso, Pedro tornou um apóstolo humilde. De ser um simples pescador a ser um pescador de homens. Uma transformação total. Enfrentados com situações difíceis, achamos nas epístolas de Pedro a ajuda para também crescermos na graça e conhecimento de Deus. A palavra de Deus funciona na vida de cada um que olha por ela. Deus nos transforma para a sua glória e para o nosso bem. Então, que Deus use a sua palavra em cada um de nós. Eu vou orar, vamos inclinar as cabeças e falar com Deus. E quero fazer umas perguntas. Pai, em nome de Teu Filho, mais uma vez chegamos cá a esse lugar, abrimos Tua palavra, esperando que Tu faças com ela, em cada um de nós, o que precisamos. E todos precisamos, de alguma maneira. Alguns chegam, ainda não te conhecem. Precisam confessar-te como o Senhor da sua vida. Nascer de novo como filho de Deus. Não por suas obras, mas pela obra de teu Filho. Outros que chegamos já salvos, já com a vida eterna, mas uma grande variedade de necessidades. Estamos todos em algum ponto de crescimento como teu Filho. E precisamos que tua palavra tenha a influência e poder sobre as nossas vidas. Então, eis-nos aqui, Senhor, tal como somos. Estamos perante Ti e esperamos que Tu tens toda a liberdade a operar em cada coração, segundo a cada necessidade. Enquanto continuamos com as cabeças inclinadas, eu gostaria de fazer uma pergunta.
Se tu não és confiante que tens a vida eterna, não sabes se és salvo ou não, sentes muito longe de Deus, mas te importa e tu queres ter essa certeza e segurança divina. E gostarias que oramos por ti, não em voz alta, vamos mencionar nomes, mas gostarias nossas orações para que tu tenhas a certeza de estar bem com Deus por meio de seu Filho. Só levanta tua mão e baixá-lo. Ok? Pai, em esperança da obra do Teu Espírito Santo, por Tua Palavra, Tu reconheces a cada um que levantou a mão, que eles têm necessidade de ficar certos em seu relacionamento contigo. E Pai, pedimos que se expressem da sua necessidade conosco à parte, ou outro irmão à parte, mas para que venham a conhecer com certeza a tua promessa da salvação da vida eterna pelos méritos de Jesus. E agora gostaria, se como irmão na fé, tu sabes que és salvo, mas também sabes que estás a lutar com algum pecado, alguma atitude, alguma coisa que te é difícil submeter ao Senhor. E tu gostarias que oremos por ti? Também levanta a mão e... Ok, sim, algumas. Ok. Continuamos, Pai, a esperar em Ti, a esperar nas Tuas promessas, da obra do Teu Espírito Santo, a convencer-nos de nossos pecados, de convencer-nos do julgamento vindouro, tanto a justiça que há por meio de Teu Filho. Então, Senhor, faça a Tua vontade no nosso meio, exalta o nome do Teu Filho em cada um dos nossos corações e que, como Paulo ou como Pedro ou qualquer outro irmão na fé, tornamos a focalizar-nos em Cristo pela fé e experimentemos a nova criação que Tu tens prometido a cada um. Abençoa nosso tempo à volta da mesa, esses pratos que cada um tem preparado, abençoa e que saímos daqui encorajados a compartilhar a fé de Cristo com alguém mais. E que venhamos em outros dias trazendo outras pessoas conosco para a glória de Teu Filho. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.